Olá pessoal, tudo bem? Leno e Rich aqui da 5W English Everyday, trazendo mais uma dica para você que quer começar o seu negócio de ensino de inglês ou que já começou e está procurando opções e maneiras de melhorar aquilo que você vem fazendo. Então, Rich, hoje nós vamos falar o que mesmo? A gente vai falar hoje sobre qual é a melhor abordagem quando se trata do ensino de inglês. E quando nós falamos sobre abordagem, a gente tem em mente as duas abordagens principais, que é a abordagem comunicativa e a abordagem lexical, ok? Richard, quando você acha que é melhor usar a abordagem comunicativa? A gente acredita que a abordagem comunicativa funciona melhor quando o aluno e o professor não falam o mesmo idioma. Exatamente. Por exemplo, quando algum brasileiro vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e quando chega lá ele vai participar de um curso de inglês. Então, na mesma sala você vai ter um japonês, um chinês, né, e pessoas de várias nacionalidades. E o professor, a ferramenta que ele tem ali para utilizar é a abordagem comunicativa. Exatamente. Eles têm a língua em comum, o inglês, e eles precisam utilizar o inglês para se comunicar. Por isso, eles utilizam a abordagem comunicativa, não é? Exatamente, que é o que faz mais sentido. Agora, quando a gente pensa em brasileiro que fala inglês, um professor brasileiro ensinando outro brasileiro, para a gente o que faz mais sentido, e é o que a gente utiliza na 5W, é a abordagem lexical. Porque com a abordagem lexical, a gente trabalha com a língua a língua mãe do aluno, desde o início, já na primeira aula. Então, o aluno ele sai da aula, ele aprende um grupo de léxicos, um grupo de palavras, e ele sai daquela aula sabendo exatamente o que ele aprendeu e já conseguindo fazer muitas frases em inglês já na primeira aula. Exatamente. Né? Inclusive, a gente utiliza uma coisa que a gente chama de chunks, que daí são expressões onde ele aprende, eu quero dizer isso em português, como é que eu falo isso em inglês? Qual seria um exemplo de um chunk? Seria, por exemplo, to have fun, se divertir. Mas em inglês você precisa usar duas palavras, precisa usar o verbo to have e fun. Então, quando a gente ensina isso para o aluno como apenas um bloco de informação, sem entrar no mérito por que usa to have e o que é fun, ele aprende isso junto. Então, a gente chama isso de um chunk de linguagem. Então, o que a gente tenta ensinar para o aluno é assim, não é que você vai estar traduzindo do português para o inglês, mas você vai estar interpretando, você quer passar naquele outro idioma o mesmo feeling que você tem quando você fala em português. Você aprende a dizer o equivalente na outra língua. Exatamente. Agora, por que isso é interessante para o seu negócio? Porque quando você trabalha com abordagem lexical, parece que as fichas caem mais rapidamente para o seu aluno. Ele, na primeira aula ele já fica impressionado. Muito antes, na aula demonstrativa... Lembra das aulas demonstrativas, quando você explica? Lembro, eu estava dando uma aula demonstrativa uma vez. Então, eu estava ensinando um grupo, né? E tinha umas meninas nesse grupo. E daí eu falei, como é que é... Eu ensinei como é que eu gosto. Elas falaram, I like. Daí eu ensinei como é que é comprar. To buy, e eu tinha ensinado loja de roupas, né? Na loja de roupas, que era at the clothing store. Daí eu falei, então gente, como é que diz? Eu gosto de comprar na loja de roupas. E daí elas falaram naturalmente, I like to buy at the clothing store. E fizeram assim, porque elas mesmas não estavam acreditando na facilidade com que elas aprenderam a falar aquela frase. Exatamente. E por que isso é legal para o seu negócio? Porque quando o aluno vê isso e que ele consegue aprender, ele tem muito mais chance de fechar com você um contrato. Então isso ajuda muito no seu negócio. E também porque ele vê um progresso rápido. Ele vai aprendendo aquele grupo, aqueles lexicals, e ele vai aprendendo a construir e a usar essas palavras em diversas situações. Então ele acumula um grande número de palavras, expressões rapidamente. E fica empolgado. Então isso também ajuda, né? Ajuda muito. E depois com a nossa abordagem de 5W, que é 5 words a day, aquele aluno vai para casa e ele tem blocos de 5 palavras para estudar amanhã, mais 5 palavras para depois de amanhã e assim sucessivamente. Então ajuda ele a memorizar muito rapidamente todas aquelas palavras e ele fica empolgadíssimo com isso. Agora, a gente não quer desmerecer a abordagem comunicativa, a gente sabe que é a abordagem mais utilizada na maioria das escolas, mas o fato de você usar uma abordagem lexical acaba trazendo para você um diferencial também. E quando você junta isso aos flashcards e ao aplicativo e tudo mais, como a gente faz aqui na 5W,
Então, os alunos ficam muito empolgados. E o que vai acontecer? O marketing boca a boca, né? Esse é o melhor marketing, né? Esse é o melhor marketing, é verdade. Então, é isso aí, gente. Na hora de escolher a sua abordagem, se você vai dar aula para alguém que não fala o português, o recurso que você tem é a abordagem comunicativa. Exato. Né? Agora, quando você vai dar aula para outros brasileiros, é muito mais rápido, muito mais direto ao ponto você usar a abordagem lexical. Se você nunca tentou, tente usar a abordagem lexical. A gente pode mostrar para você como é que funciona, se você nunca viu, e você vai ver que tem sentido o que a gente está falando, né, Luiz? É verdade. Então é isso aí. A gente agradece a audiência de vocês por hoje e até a nossa próxima dica. Certo. Tchau, pessoal. Tchau.